Então, o celular mudou aqui a posição, mas ficou até melhor, que legal. Vamos aqui para o tema de hoje. E eu até queria pedir você, Alan, para não colocar os versículos na tela, para não distrair um pouquinho, porque eu quero focar bastante no que eu vou ensinar e eles prestem mais atenção no que eu estou falando do que no que eles possam ler. O tema de hoje nós temos aí que é Deus, nossa fonte de que, amados? De satisfação. Repita comigo, Deus, diga, Ele é a minha fonte de satisfação. Quantos podem dizer amém por isso? É nessa perspectiva que você tem Deus na sua vida? É nessa perspectiva que você o tem como a fonte da sua satisfação. Veja o que diz o Salmo 73, versículo 25, quando o salmista, no caso aqui Asaf, não foi Davi que escreveu, quando ele diz bem assim: quem mais eu tenho no céu, senão que, amados, senão a ti? Eu te desejo mais do que a qualquer coisa na terra. Quantos podem dizer amém? Asaf disse: eu desejo o Senhor mais do que qualquer outra coisa na terra. Isso mostra a satisfação que Asaf tinha em quem, amados? Em Deus. E é exatamente para esse ponto que eu quero hoje, com essa ministração, alinhar o seu coração e o meu a este ponto central. Eu quero chamá-los para esse centro, aonde na nossa vida não exista nenhuma outra coisa que nos proporcione a maior satisfação do que Deus. Quantos podem dizer amém? Sabe que nesses dias de São João, por ser uma festa muito cultural nossa aqui no Nordeste, assim como é o carnaval para o carioca, e aliás, o carnaval, sim, o carnaval, o samba para o carioca, e também o carnaval para o baiano, para a gente aqui é a época de São João. E é impressionante como existem pessoas até criadas na igreja ou que vivem dentro da igreja e nessa época de festejo junino se perdem com essas coisas do mundo, se deixam levar para esses shows, para essas apresentações. Eu não falo do aspecto cultural de você ir num ambiente para poder conhecer a cultura, conhecer como é o festejo junino. Eu estou falando da questão de shows, dessas coisas, de pessoas que foram criadas na igreja ou que vivem dentro da igreja e ainda conseguem meio que encontrar satisfação nessas coisas. Concordam comigo? E eu fiquei assim pensando, enquanto fazia essa palavra, pensando assim: será que é de se questionar até que ponto uma pessoa dessa de fato teve uma experiência com Deus? Será que é de se questionar até que ponto uma pessoa dessa, ela de fato realmente experimentou Deus na sua vida? Porque uma pessoa que, eu questionando esse meu pensamento, porque uma pessoa que ela experimentou Deus ou experimenta Deus, eu não consigo conceber uma pessoa assim ser tão dividida. Eu não consigo conceber uma pessoa ser tão dividida. Encontrar satisfação quando está na igreja e ao mesmo tempo encontrar satisfação quando está nessas coisas, nesses festejos do mundo, nos shows. Porque são duas coisas completamente e absurdamente, amados? Opostas. Dois extremos. Sim ou não? Então,
E eu fiquei assim, meu Deus, até que ponto essas pessoas experimentaram essas coisas em Deus? Mas aí, o Espírito Santo começou a mostrar para mim assim, mas e Lúcifer? Lúcifer, ele estava onde? No céu. Não vamos entrar assim nos detalhes, porque mas ele não estava literalmente no céu, ele estava na terra. E porque há uma corrente teológica que fala que ele estava na terra, porque ele disse que ele ia subir ao céu. Então ele não estava no céu, ele estava na terra, mas não nessa terra caída, porque aí essa terra caída foi por causa do pecado. Mas vamos considerar Lúcifer aonde? No céu, aonde ele não tinha nem o próprio diabo para tentá-lo, não é verdade? Ele não tinha nem o diabo para tentá-lo. Nós ainda lidamos com as tentações das obras da carne e com o próprio quê? Diabo, que mesmo fica cirandando coisa ou trazendo amigos, não é? Para arrastar para esse meio. Mas Lúcifer não tem nada disso. E Lúcifer é um ser criado, e na sua criação, desde quando Deus o criou, o que ele conhecia era só o céu, a glória de Deus e o próprio Deus. E mesmo assim, ele escolheu se afastar da presença de Deus. Então, quando essas pessoas decidem ir para esses lugares, é uma questão simplesmente de que, irmãos? De escolha. Elas escolhem uma satisfação momentânea. Não é porque essas pessoas nunca experimentaram algo de Deus. Experimentaram, mas agora estão escolhendo experimentar o quê? Outras coisas. E eu tive um jovem que eu pastoreei numa igreja. Eu já contei isso aqui outra vez, que todas as vezes que chegava o São João ele se desviava. Aí dizia: pastor, é difícil, eu não consigo ser crente na época do São João. Não era nem palavra da fé ainda. Eu falava: mas rapaz, Deus é mais importante do que o São João. Isso é bobagem, é coisa do mundo. Ah, mas eu gosto muito. E ele zarpava da igreja. E enquanto eu estive pastoreando essa igreja, ele fez isso pontualmente, todas as épocas do São João. Ele se desviava no São João e voltava depois do São João. Mas numa dessa não deu certo para ele. Ele viajou para o interior, foi para o São João, pegou o carro de madrugada para viajar, depois da noite toda na festa, capotou o carro e morreu. Eu acho que ele não tinha 22 anos. Perdeu a sua vida precocemente. Mas aí você acredita que tem pessoas que ainda questionam quem? Deus. Por que Deus? Alguns dizem assim, absurdamente, porque Deus fez. Como se Deus tivesse o quê? Causado. E Deus não causa. Poderia-se até questionar porque Deus permitiu, mas a resposta seria de imediata. Permitiu porque essa foi a escolha dele. E o ser humano, quando toma as suas decisões, faz as suas escolhas, ele tem que estar consciente de que para cada decisão, para cada escolha, tem a sua consequência. Se essa decisão você achegar mais a Deus e escolher cada dia mais viver com Deus, vai ter um impacto que Deus vai fazer na sua vida. E se a decisão for o contrário de a cada dia tentar buscar satisfação e as coisas do mundo, vai colher o impacto dessas coisas que o mundo que trazem. Quantos estão entendendo? Então, a nossa satisfação deve estar em Deus, e eu quero colocá-los nesse ponto hoje à noite. Eu quero que vocês se entendam que a satisfação central da vida do ser humano deve estar em Deus. Nada que aconteça no periférico da sua vida, festas, prazeres, obras da carne, desejos carnais, tudo isso deve ser considerado como o quê? Como coisas secundárias, banais, mundanas. Porque satisfação mesmo plena só em quem, amados? Só em Deus.
E aí é o interessante, porque existem pessoas que são criadas no sistema do mundo, estão no mundo, vivem no mundo, e elas mesmas se cansam daquilo que o mundo oferece, os prazeres. E daqui a pouco essas pessoas que estão no mundo começam a se voltar para quem? Para Deus. E aí tem o efeito contrário daqueles que estão em Deus, que estão na igreja, buscando, servindo a Deus, fazem o caminho o quê? O inverso, eles começam a sair desse caminho para tentar agora encontrar resposta, satisfação nas coisas aqui, amados, do mundo. Os que estão no mundo de lá estão saindo, porque está vendo que lá não tem nada de bom e não tem nenhuma satisfação. Como o Kenneth Reagan disse, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, alguém disse para ele, Kenneth Reagan não, foi uma outra pessoa contando para ele, quando essa pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, aí disse para ele bem assim, alguém foi questionar essa pessoa que havia recebido o batismo do Espírito Santo, e a pessoa dizendo como estava feliz por ter o gozo do Espírito Santo no coração dela. Aí a outra pessoa que foi criticada disse assim, ah não, esse negócio de línguas estranhas, de batismo, isso é coisa do diabo. Aí ele disse assim, não é do diabo não, porque quando eu estava no mundo, eu experimentei tudo que o diabo tinha para oferecer, e se esse negócio fosse do diabo, ele teria me oferecido. Eu sei que o que eu estou experimentando é algo de Deus, porque o diabo não tem nada bom para oferecer. É a realidade. Então, o nosso coração deve estar nesse ponto central em Deus. A nossa satisfação tem que ser Ele. Mas quando falamos Deus, para não ficar algo assim abstrato, mas Deus o que propriamente, pastor? Como assim eu encontro a satisfação em Deus? Eu tenho na minha vida, mas como é que eu posso transformar isso em experiência maior? Eu vou mostrar para vocês. Veja aqui no capítulo 1 do Salmo capítulo 1, abra comigo por favor a sua Bíblia, no Salmo capítulo 1, olha o que ele diz. Feliz, Salmo capítulo 1, versículo 1, feliz é aquele que não segue o que, amados? O conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda de quem, amados? Dos zombadores. Pelo contrário, você vê assim, no outro lado, no outro extremo, quantos estão vendo aí? Ele diz, pelo contrário, ele tem prazer em que, amados? Na lei do Senhor, ou na sua palavra, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Amém? Então, aquela pessoa que tem a sua satisfação em Deus, é aquela pessoa que tem prazer em meditar na palavra de Deus. Diga comigo, prazer em meditar na palavra de Deus. Agora escute isso. Isso então nos remete para algo na prática, que quando você se converte e aceita Jesus, e se você é um crente nascido de novo que aceitou Jesus, mas se você como crente nasceu de novo e tem Jesus no seu coração, mas não tem prazer em meditar na palavra de Deus, tem coisa errada. Tem coisa errada. Só que as pessoas, elas colocam desculpas, na verdade, como uma cortina de fumaça. Porque muitas pessoas, quando são questionadas se leem a Bíblia, ou se meditam, ou quanto meditam na palavra de Deus, qual é normalmente a desculpa que as pessoas dão? Qual é? Quem sabe dizer? Eu não tenho tempo. A primeira desculpa é essa, eu não tenho o quê? Tempo. Mas se for passar um raio-x, na verdade, no dia dessa pessoa, nas horas do seu dia a dia, ela tem tempo.
Tem tempo sim. E hoje, com a questão das redes sociais, está lá o seu tempo. Veja lá quanto é gasto. Veja quanto suga. Veja quando você acorda, até a hora que você deita. Veja qual é a primeira coisa que você faz ao acordar e a última que você faz a pegar no sono. Se é pensar ou meditar na palavra de Deus. E sabe qual é o impacto disso? Crentes fracos espiritualmente. Porque o prazer em meditar na lei do Senhor, disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é leite, é alimento para o nosso coração. Quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você beber da palavra, mais forte você ficará espiritualmente. Capaz será muito mais de resistir às tentações. Emocionalmente será uma pessoa muito mais forte, porque você é alguém que medita na palavra de Deus. Só jogando mais um pouco de luz, porque temos aqui novos convertidos, e pode pensar assim, o que é meditar e o que é ler, não é? A palavra diz que você tem que meditar dia e noite na palavra, não diz que você tem que ler a Bíblia dia e noite. Porque se você for ler a Bíblia dia e noite, você não vai fazer mais nada. Então primeiro você lê a palavra. E depois que você a lê, você passa então a meditar naquilo que você leu. Isso é meditar. Então você passa o dia, passa o seu tempo, fazendo o seu trabalho, mas volta e meia, aquele assunto que você leu, ele vem à tona na sua mente e você começa a meditar nele. Ou seja, foi uma experiência que você leu na Bíblia, a passagem que você leu, o que é que Deus quer falar com você, como é que você pode aplicar essa leitura na sua própria vida, o que é que Deus quer comunicar com você com essa palavra que você acabou de ler. Então, quando nós falamos que nós encontramos satisfação em Deus, é por aí, é satisfação na sua palavra. Olha o que o salmista disse: o seu prazer, a sua satisfação está em que, amados? Em meditar em que? Na palavra de Deus. Essa pessoa, o prazer dela não é estar na roda dos escarnecedores, não é estar com os zombadores, não é estar com os amigos fazendo resenha, com gaiatice. Pode até ter um momento para isso, mas o maior prazer, ele disse, não, eu tenho um prazer, poxa, hoje eu acordei atrasado, a minha vida hoje foi tão corrida, eu acordei, mas eu ainda não li a minha Bíblia hoje, eu nem meditei um pouco na palavra hoje. É tão bom quando você tem esse sentimento, desse vazio de que você acordou, foi fazer o seu dia a dia e você não teve ainda aquela parada para ler a palavra, e você está trabalhando, fazendo as coisas, mas aquela coisa lá dentro de você ainda fala assim, olha, você não leu a palavra, você não precisa ler a palavra. Isso é muito bom, porque a palavra, quando a gente tem fome, a gente sente esse vazio, sim ou não? Não é assim a fome biológica? Não é assim? Quanto mais você está com fome, mais aumenta aquele vazio aqui dentro, não é assim? Mais os bichinhos começam a entrar em guerra, não é? Começa a ter aqueles barulhos na barriga, não é? Querendo comida, tudo lá dentro, não é? Aquela coisa, aqueles estalos, aquela coisa, aquela fome, aquele vazio aumentando, aquela coisa, e você já se imaginando no prato de comida, não é isso? E quando você então está com muita fome e vai comer, o que é que há nesse momento? Satisfação, não é assim? Satisfação. Eu estava na casa da minha mãe ontem, satisfeito com a minha família. Minha mãe lá faz aquela galinha gostosa, né? Aquela coisa de interior. E aquela coisa eu comendo, a maior satisfação ali. Não só por estar com a família, mas por estar comendo algo que eu gosto. Eu tenho um prazer, a satisfação no comer. E a mesma coisa devemos ter com a palavra de Deus. Até porque a comida é perecível, mas a palavra é eterna. Quantos podem dizer assim? Diga, eu vou ajustar a minha vida mais um pouco nessa direção. Lembre que eu disse que
propósito é esse, é ajustar mais. Quando a gente fala na presença de Deus, ter Deus como fonte, como a nossa satisfação, eu disse que não era uma coisa subjetiva, você pode ter isso na palavra, mas também com essa questão da presença dEle, quer seja ela na igreja, ou também no seu tempo a sós com Deus. Amém? Então, esses são dois aspectos de que nós precisamos ter essa satisfação em estar em comunhão com Deus, em estar na presença dEle no ambiente igreja. Eu não sei o que é outra coisa a não ser igreja. Desde quando eu me converti, dia 3 de agosto de 1993, eu não sei o que é viver fora da igreja. Eu não sei o que é isso, porque a minha vida toda eu fui jogado dentro da igreja. Eu fui quase como Samuel, que foi criado no templo pelo sacerdote Eli, desde criança. Desde a minha conversão, eu praticamente fui criado dentro da igreja. Eu morava, na verdade, no fundo da igreja, quando eu me converti. Quer dizer, logo depois que eu me converti, eu fui morar no fundo da igreja, no chamado Caverna. Então eu estava na igreja lá direto. E o meu relacionamento já foi com pastores, com o pastor Eli, com o pastor Heleno, com a Sandra Viviane. Então toda a minha relação de conversão, de início na fé, de caminhada, foi dentro da igreja. Estando na igreja terça, quinta, sexta, de tarde, culto de oração, de manhã, de noite, evangelismo. Eu, com 1 ano e pouco de crente, fui consagrado a evangelista da igreja. E com menos de 2 anos eu estava evangelizando a tribo Chocó, lá em Porto da Folha, sem nem saber direito falar Jesus, sem nem ter articulação para pregar a palavra. Eu nem sabia, na verdade, pregar direitinho a palavra, mas eu sabia dizer que Jesus amava. E ali eu estava pregando para a tribo Chocó, com menos de 2 anos de crente, fazendo evangelismo à noite, entregando sopão nos bairros de Aracaju para prostitutos, homossexuais, moradores de rua, e pregando a palavra de Deus à noite, na semana. Então a minha vida foi essa. Quando nós nos casamos, Sandra casou com um homem que já tinha uma vida muito dentro da igreja, e ela foi arrastada para essa vida também dentro da igreja. E nos casamos, procuramos morar sempre perto da igreja para facilitar o nosso deslocamento para a igreja. E Deus então nos deu o privilégio por 2 vezes, quando fundamos a Palavra da Fé, de morarmos dentro da igreja. Quando a gente morou num prédio alugado, nós passamos alguns dias dormindo no altar da igreja, porque a pessoa tinha que entregar o apartamento em cima, e antes dela entregar o apartamento, nós ficamos morando dentro da igreja, e eu e ela e os meninos, os 4, dormíamos no altar da igreja, botávamos os colchões e dormíamos ali. Depois fomos morar no apartamento em cima. Quando compramos esse prédio, moramos por quase 1 ano ou 1 ano e pouco aqui nesse prédio, lá embaixo, aonde tem a sala das crianças. Ali era a nossa casa aqui embaixo. Então assim, eu não sei outra coisa a não ser o que é a igreja. Então assim, a igreja para mim, esse lugar é um ambiente que eu aprecio, que eu amo. Então quando a gente fala assim, eu tenho um prazer na casa, satisfação em Deus, isso não está desconecto de você ter essa satisfação em estar onde, amados? Na igreja. Então eu acho que é para os crentes ter meio que assim uma crise quando perde o culto. Fala, meu Deus, eu perdi o culto. Meu Deus, essa semana eu não fui para nenhum culto ainda. Meu Deus, eu não tomei a ceia. Meu Deus, eu já estou há 1 mês sem tomar ceia. Eu não tomei ceia esse mês. Pastor, como é que eu faço? Eu perdi o culto de ceia. Eu quero tomar a ceia. Guardem para mim. Guardaram. Eu quero a ceia. Eu quero ceiar, porque esse é o momento sublime na minha vida. Eu quero isso. Então, ok, tem culto terça, tem culto quinta na igreja, tem culto domingo na igreja, amém. Eu amo estar na casa do Senhor. A igreja para mim não é um peso. Quantos podem dizer amém? E eu digo sempre, feliz o pai
que tem os filhos na igreja. Feliz o marido que tem a mulher na igreja. Feliz a mulher que tem o esposo na igreja. Feliz a família que pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh, quem quiser que sirva a outros deuses, mas eu e a minha casa, não. Eu congrego, eu me alimento, eu estou junto com os irmãos. Tem programação de jovem, eu quero estar nos jovens também, eu quero ir. Tem programação minoridade, eu quero estar lá. Tem programação, eu quero estar, eu quero participar, eu quero estar junto, porque a igreja é um lugar também aonde a presença de Deus é manifesta, irmãos. Quantos podem dizer amém? Não exclui a importância do lugar secreto, que disse Jesus, que quando você for orar, vá para o lugar secreto, e o Pai que te vem em secreto te recompensará. Tem esse valor de você ter o seu tempo a sós com Deus. Mas eu não entendo como tem pessoas que às vezes têm tempo para tanta coisa. Fala bem assim: tem uma festa na festa, tem um negócio ali, está naquele negócio. Olha, tem uma programação assim, está lá. Falou assim: é para a igreja. Ah, eu não estou muito bem para a igreja, não. Ah, para a igreja eu não estou muito bem, não. Vai para a igreja. Eu estou com dor de cabeça. Eu não estou me sentindo bem para ir para a igreja. Quando eu morava ali no prédio, no outro prédio na igreja, na época do mês de junho, como essa, que sempre chove, morava no primeiro andar. Tem uma visão para a avenida, e lá estava, eu acordei de madrugada com a chuva, aquele toró caindo. Eu pensei comigo: eita rapaz, que o São João hoje deu ruim com essa chuva, viu? Mas irmãos, foi engano meu, irmãos. Quando eu acabei de pensar isso, olhando para a avenida, o toró caindo, e aparecendo um camarada com o pé enfaixado, com a roupa de São João, assim, aí, com a muleta. Eu falei: rapaz, o cara com o pé enfaixado, com muleta, estava engessado, estava de chapéu, de roupa e tudo. Eu digo: meu Deus, meu Deus. Às vezes os crentes estão com um negocinho e falam: eu não vou hoje não, porque está chovendo. E você é de papel, é? Que se pegar a chuva se desmancha. De açúcar, é? Que se molhar se desmancha. Eu teve um tempo na minha vida que quando chegava o domingo do culto e estava chovendo, eu ficava em crise, até um dia que Deus me respondeu algo. Eu assim, meio que chateado com Deus, falando: oh Jesus, logo agora que vai chover, o dia todo sem chuva, agora na hora do culto cai a chuva, meu Deus, que essa chuva passe. E o Senhor falou assim, meu coração disse: não é a chuva que tem que passar, é os crentes que tem que ser forte. Não é a chuva que tem que passar, não é a chuva. Se você for lá ler em João, capítulo 7, diz bem assim, que Jesus subiu a Jerusalém, e diz bem assim, e era inverno. Está registrado bem assim, e era inverno. Essa coisa assim, e era inverno, era porque estava dando um destaque assim, ele foi para Jerusalém em tempo de quê? De chuva, o toró caindo, e Jesus caminhando para onde? Para Jerusalém. Eu sei que é desconfortável estar molhado, se você não tem um carro, ou não pode pegar um Uber, ou tem que vir de bicicleta, ou a pé. Eu sei que é desconfortável, mas quando nós entendemos que esse é um lugar de satisfação, você fala, eu vou, porque eu sei como é bom estar na casa do Senhor. Veja comigo o que o salmista disse a respeito disso. Abra comigo no Salmo 27, versículo 4. Olha o que o salmista diz aqui. Ele diz assim, Salmo 27, 4. A única coisa que eu peço ao Senhor, e o que, amados? E o meu maior desejo é fazer o que, amados? É morar na casa do Senhor, o que, amados? Todos os dias da minha vida. Quantos podem dizer amém? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Olhem para cá, Davi está falando aqui de algo particular no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, ou ele está falando claramente sobre ir para o templo, para a igreja? Templo.
O meu prazer é esse, é de estar nesse lugar, é de estar na casa do Senhor. Meu contentamento é esse, o meu prazer é esse. Eu amo este lugar, eu amo a casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos amam esse lugar, essa igreja? Diga, eu amo a minha igreja. Amém? Então tem aquela coisa, Salmo 132 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? Vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei, é o domingo de culto, é quinta-feira para o culto, me alegrei, é o dia que eu espero, que eu me arropo, eu já fico pronto, esperando, me ajeitando, eu já fico pensando na roupa, não, eu vou com essa roupa hoje. Mas tem gente que não, é a hora passando e a pessoa lá na macieira. A hora passando e a pessoa na macieira. A hora passando e a pessoa na macieira. Não vai se arrumar não, falando: eu nem tenho roupa. Eu nem tenho roupa. Eu nem sei, acho que eu não vou hoje não tenho roupa. Está pelada, não tem roupa não? Mas pro mundo, botava os bulambinhos, não era? Ia. Para a igreja... não, para a igreja, não. Olha o que o Salmo diz assim, olha, eu peço isso ao Senhor, é o meu desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas Davi não dizia que era só estar lá, não era só estar lá. Alain faz isso aqui, né? Alain trabalha aqui, então Alain pode ser assim: é muito bom estar na igreja, é o trabalho dele. Então Alain está aqui de segunda a sexta, eu estou na igreja. Mas diz assim Davi: para contemplar a beleza do Senhor. E olhe que Davi era um homem que sabia muito bem contemplar a beleza do Senhor. Davi deu tanto valor para o templo, que ele disse bem assim: não é justo e razoável eu morar em um palácio e a arca da aliança está nessa tenda. Eu quero construir um templo para o meu Deus, porque eu quero que esse negócio seja magnífico. Então Davi começou a desejar, a expandir aquilo que ele tinha em Deus. Amém, amados? E se você vai olhar para Davi, era esse homem que apreciava a casa do Senhor. Veja o que ele diz mais adiante ainda no Salmo 84. Passe mais algumas páginas e veja comigo o Salmo 84. Versículos 1 e 2. Olha o que ele diz: como é agradável o lugar de que, amados? De tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sim, eu sinto desejo profundo. Sim, olha que exagero que ele fala. Eu faço o que, amados? Eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e de todo o meu ser, eu aclamarei ao Deus vivo. Diga aleluia. Eu quero ouvir isso aqui ainda, irmão. Assim: pastor, eu estou morrendo de vontade que chegue logo a quinta-feira para o culto. Pastor, eu estou morrendo de vontade que chegue o domingo logo. Pastor, eu vou ansiar o dia de quando eu vou começar a ouvir. Pastor, mas só tem culto quinta na igreja e domingo. Pastor, eu quero ter mais, eu quero buscar mais, eu vou dizer amém, amado. Venha para cá, se junte com o Alain, começa a orar aí a tarde toda, né? Então, olha o que ele disse, amados: eu tenho esse desejo profundo. Irmão, se o seu coração e o meu coração não está desse jeito, algo não está certo. Quantos podem dizer amém? Algo não está certo. Olha o que ele diz mais ainda, versículo 10: um só dia em seus átrios, em seus pátios, é melhor do que, amados, do que 1000 dias em qualquer um outro lugar. Quantos podem dizer amém? Diga: um só dia, 2 horas de culto é melhor do que 1000 dias em qualquer festa. Amém? Em qualquer festa. Não importa quem vai tocar, se é calypso,
Não importa qual é a banda que vai tocar. Eu gosto da banda, né? Pelo amor de Deus, não importa. Um dia neste lugar vale mais do que 1000, do que outro lugar. Porque nos outros lugares pode ter muitas coisas agradáveis à carne, mas aqui tem satisfação em Deus. Aqui dentro. Quando louvamos, quando adoramos, quando ministramos ao Senhor do nosso coração. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Deus procura pessoas que assim o quê? O adorem. E Deus se derrama em você. Deus toca em você. Mas pastor, mas eu entro na igreja e saio do mesmo jeito. Mas é porque você só está na igreja. Você não está conectando o seu coração na adoração em quem? Em Deus. Não é só levantar as mãos. Então, nós estamos aqui nesse ambiente e pessoas podem ter experiências distintas. Mas o que vai determinar a profundidade de uma para outra é a entrega individual de quem? De cada um. Pastor Heleno lembra quando a gente fazia as conferências do Espírito Santo lá no ginásio, no Constâncio Vieira. Durante as manhãs tinha um seminário e ficava quase 1000 pessoas na quadra, nas cadeiras. Aí estávamos lá um dia, numa manhã, todo mundo adorando, Brad Fluxo se movendo na unção, a unção torando lá no culto, Deus se derramando, pessoas sendo curadas, tocadas, e um rapaz no meio da quadra lá sentado, bem assim, olha. E aquele mover e ele assim, está vendo um anjo, alguma coisa, está tendo uma visão. E ele lá assim fixado. Aí aquele momento acabou da adoração, todo mundo sentou. E ele continuou. Aí o introdutor, até com receio de tocar no amado, porque o amado estava tendo uma visão e sem querer interromper a visão do rapaz. Ele achando que ele estava tendo uma visão, mas estava chamando a atenção aquele homem assim. Aí o introdutor foi até ele, baixinho, tocou assim. Pode sentar, todo mundo sentou já. Aí ele, todo mundo sentou. Aí ele foi e sentou. O introdutor, curioso, agachadinho perto dele assim, perguntou e disse: ei, fulano, me conta aí, rapaz, porque ele estava se olhando para cima, pensando que ele ia ter uma visão, né? Aí ele disse: eu estava pensando como é que os caras conseguiram fazer esse teto, rapaz. Não tem condições não, velho, é muito difícil fazer um negócio desse. Oxente, usaram andaime, foi. Como é que foi isso aqui? Um negócio tão alto desse. Estava no ambiente de glória, Deus se movendo, mas a cabeça a 1000 daquele lugar. É isso que faz a diferença em você entrar aqui e sair do mesmo jeito que você entrou, ou você entrar aqui e sair tocado da presença de Deus. Não é a forma como você sai que determina se Deus está aqui ou não. Determina se Deus está aqui ou não. Nós cremos que aqui Ele está. Quando tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está. Nós cremos que Ele está aqui sim. É a forma individual como cada um se conecta com Ele que faz toda a diferença. Quantos podem dizer amém? Então, a terceira coisa que nós podemos entender, que em Deus nós temos essa satisfação, além da sua palavra, da sua presença, quer seja ela na igreja ou no tempo a sós com Deus, é em viver o seu propósito. Amém? Diga comigo: Deus tem um propósito para a minha vida. Então, se você não entende o propósito que Deus tem para você, é até compreensível, em alguns momentos, você ter algumas crises existenciais, por exemplo, né? Eu estou aqui porque eu não sei quem eu sou, né? Esse tipo de coisa. Mas, se você sabe do propósito que Deus tem para você,
do destino que Deus traçou para você, você vai viver nesta terra feliz, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, em Romanos 12, ela é boa, agradável e perfeita, irmãos. Amém? Quando diz que é perfeito, não exclui nada, está tudo ali dentro, perfeita. A vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita. E eu quero viver essa perfeita vontade de Deus. Eu quero viver o seu plano e o seu propósito para a minha vida. Eu não quero passar por essa terra somente como alguém que aqui existiu, que trabalhou, que fez alguma coisa na vida, alguém que se formou, alguém que teve um estudo, que teve uma casa, que teve carro, que teve bens ou que não teve nada. Eu não quero passar aqui desse jeito, eu quero viver o propósito de Deus. Amém? Como João Batista sabia do plano de Deus para a vida dele, viveu o plano de Deus para a vida dele. Ele sabia que o plano de Deus para ele era preparar o caminho para quem? Para Jesus. Então ele passou a sua vida se preparando para isso, consciente. Os seus pais disseram: filho, você nasceu de um modo especial, você é especial, você não vai se perder com as coisas do mundo. Eu e a sua mãe, já idosos, não poderíamos ter filho. A sua mãe engravidou, foi um anjo que apareceu, anunciou a gravidez dela. João, você nasceu de um modo especial. João, o seu nome é um nome diferente mesmo, porque você é especial. João, Deus tem um plano de você. Como assim, papai? Ele falou para mim, João, ele disse que você ia preparar o caminho do Messias. Olha que coisa gloriosa, amados. João vai preparar o caminho do Messias. Então João cresce com essa mentalidade: eu vou preparar o caminho do Messias. João, você vai. João, você foi cheio do Espírito Santo no ventre da mamãe, João. Lá você foi cheio do Espírito Santo. João, está chegando o dia de que o Messias vai se revelar. Sabe quem é ele, João? Quem é, mamãe? É o filho de Maria. Quem é, mamãe? É. Mas qual? Ela tem muitos. Jesus. Porque Maria teve outros filhos. Jesus é. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E Jesus é o enviado de Deus, é o Messias. Ele não se revelou ao mundo ainda, mas ele é o Messias, ele é o Salvador, João. E qual é a minha missão, mãe? É preparar o caminho para ele, João. E depois disso, só Deus sabe, meu filho, só Deus sabe. E aí eu acredito que tanto Isabel quanto Zacarias morrem antes de ver todo o processo de Deus se cumprindo na vida de João, porque eles já tiveram João idosos. João leva o seu ministério até os 30 e poucos anos, então eles já tinham ido embora. E João então ele cresce, vai morar no deserto, separando, saindo dos ruídos do mundo, dos ruídos das coisas do mundo, focando somente em Deus, na missão, na mensagem que receberia, o que eu tenho que pregar, o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir. E Deus dirigindo João, soprando, até que João começa a pregar a palavra, começa a ter discípulos, e ele então entra no seu ministério, vai fazer a vontade de Deus, e ele então vê Jesus. Chega o dia em que João tem o primeiro vista de Jesus. Ele está em um lugar, Jesus passa, e ele diz para algum dos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Passa mais alguns dias, João está batizando no Rio Jordão. Aí vem quem? Jesus. João fica ali meio sem graça, mas eu é quem devo ser batizado, porque ele já sabia que ele era o Messias, e ele deveria servir ao Messias. E o Senhor fala: não, João, me batize, eu preciso cumprir com todas as ordenanças.
me batiza. E João então batiza Jesus. Ele é batizado. A pomba vem e pousa sobre Jesus e a voz ecoa dos céus: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus segue o seu destino e João continua com o dele. Chega um dia, a notícia para João: João, aquele homem que você batizou no Jordão está batizando mais pessoas do que você. Ele está tendo muitas pessoas que estão indo atrás dele. Aí João diz o quê? O mais importante é que ele cresça e que eu diminua. Outras traduções dizem bem assim: é chegada a minha hora. É a hora dele vir para o centro e eu sair para o lado. É a hora dele vir para onde? Para o centro e eu me deslocar para o lado. Por quê? Porque João sabia do propósito de Deus para a vida dele. Ele poderia até pensar em se tornar um discípulo de quem? De Jesus. E seria um ótimo discípulo, sim ou não? Seria um profeta e tanto no ministério de Jesus. Pense num camarada arretado, firme. Quando deu o testemunho dele, disse para Jesus: o que vocês viram? Vocês viram alguém como uma cana agitada? Alguém que não sabe quem é, o que quer? Vocês viram alguém sem identidade? Foi isso que vocês viram? Ele disse: não, João não. João sabia do seu propósito. João era aquela voz que clamava no deserto. João sabia do plano de Deus para a vida dele. Hoje, pessoas dentro da igreja, bebendo da palavra, se enchendo de Deus e com crise. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu sou, para que eu sou, o que eu devo fazer. Se você desconhece o plano de Deus para a sua vida, nem me culpe como seu pastor, porque como seu pastor eu não tenho obrigação nenhuma de revelar o plano de Deus para você. Como pastor eu tenho o dever de dar oportunidade para você crescer e dar as ferramentas para você crescer, mas o plano de Deus cada um descobre individualmente, em comunhão com quem? Com Deus. Nós podemos dizer amém? Então, se você entende o plano de Deus para a sua vida e sabe que a vontade de Deus ela é perfeita, você vai ficar satisfeito, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, porque tudo na sua vida vai convergir em cima disso. O que não for dentro desse plano é irrelevante. Amém? O que não for dentro desse plano é irrelevante. Agora, o que vier se somar para esse plano é bênção para a minha vida. O que foi que disse Paulo? Paulo disse bem assim, Filipenses 1:21: para mim, o viver é Cristo. Amém? Diga comigo: para mim, o meu viver é Cristo. É Cristo na minha vida. Não é Cristo depois, é Cristo primeiro e as demais coisas depois. Se não for assim, irmãos, qualquer uma outra coisa que o diabo ofereça é distração. É distração. Porque no final das contas, tudo que o diabo oferece, como se viesse com a embalagem de algo que vai dar satisfação, no final é frustração. Satisfeito mesmo só em Deus. Quantos podem dizer amém? Diga: satisfeito mesmo só em Deus. Só em Deus. Só Ele é capaz de preencher as lacunas do seu coração.
Só Ele. Salomão, filho de Davi, poderia até ter tido experiência de vida melhor, porque ele carregava ser filho de quem? De Davi, esse homem adorador. Mas Salomão, mesmo tendo sido criado, sabendo quem era o seu pai, um adorador, chegou um certo momento em sua vida que Salomão também procurou a satisfação em coisas. Abra comigo Eclesiastes capítulo 2 e você vai entender um pouco sobre isso. Eclesiastes 2, versículo 1 em diante, olha o que Salomão disse. Disse a mim mesmo, venha. Ele disse para ele mesmo, venha. Vamos fazer o quê? Experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas de quê? Da vida. Quem foi Salomão, amados? Mais uma vez, filho de quem? De Davi, criado tendo seu pai como um adorador, aquele homem que desejava e ansiava tudo de Deus. Agora Salomão então está nessa fase da vida, querendo o quê? Conhecer o oposto, certo? Certo não atitude, certo em entender, né? Então ele diz bem assim: eu descobri, porém, que isso também não fazia o que, amados? Sentido. Portanto eu disse, o riso é tolice, de que adianta eu buscar prazer? Depois de pensar muito, eu resolvi me animar com o que, amados? Com o vinho. Com o que? Com a bebida. Não tem gente que pensa que a satisfação está em quê? Em beber, não é? Em beber e se entregar o quê? A bebida. E aí, mas quando eu bebo eu fico alegre, quando eu bebo eu me sinto bem, eu me sinto outra pessoa, não é? Salomão também procurou na bebida. Ele disse, enquanto eu ainda buscava a sabedoria, apeguei-me o quê? A insensatez. Ou seja, eu estava pensando que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu estava caminhando como um insensato. Olha o que ele diz. Assim eu procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do que, amados? Do sol. Eu dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos o que? Vinhedos. Então, viu, Carla, ele era um arquiteto, ele se dedicou à arquitetura, à engenharia, a fazer projetos, coisas magníficas. Não tem gente que é assim, que se realiza nos projetos, não é? Que se realiza naquela coisa. Eu não estou falando do aspecto profissional, de você ter prazer na profissão, mas como um meio, não como um fim para a vida, como aquela coisa de que, se a minha profissão eu morro. Você morre? Morrer sem Deus. Sim ou não? Sim. Se eu perder o emprego eu morro. Se perder o emprego você morre? Então o emprego é mais importante. Então Salomão se dedicou a isso, ao paisagismo também. Ele fez jardins. Ele quase eu os enchi de árvores frutíferas, toda a espécie. Está igual Sandra, né? Fazendo jardim, plantando tudo quanto é lado lá em casa. Olha o que ele diz: construí açudes para juntar água e regar meu pomar verdejantes. Comprei o que? Escravos e escravas, para ter aquele homem de posse, e outros nascerem em minha casa. Tive muito gado, muitos rebanhos, mais do que todos que vieram em Jerusalém antes de quê? De mim. Eu juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei o que, amados? Cantores e cantoras. Se fosse nessa época, quando era banda, eu experimentei o forró, contratei Chimbinha, eu contratei Joelma, o Calypso, a Anitta, foi experimentar esses cantores do mundo. Eu procurei conhecer tudo. Eu quero rock, funk, pagode, essa bagaceira. Eu quero conhecer tudo, tudo que era cantor, cantora, toda essa bagaceira, tudo. Porque tem gente que encontra satisfação em que, amados? Na música. Não é assim? Na música. Tem gente que é assim, eu não vivo sem música.
Você não vive sem adorar, mas sem a música sim. Correto? E hoje, falando em música, irmãos, é tanta coisa ruim que tem por aí de música. E os jovens hoje, a maioria, eu digo jovens, adolescentes, garotos e garotas, estão se perdendo por causa da influência de quê? Da música. Da música. Nós somos de uma época em que era muito claro, crente não escuta música de quê? Do mundo. Mas para muitas pessoas hoje, escutar a música do mundo é o quê? É normal. O que é que tem? É normal. É normal. E aí começa a escutar as músicas, recebe a influência das músicas, e depois então começa o desejo de ir para o quê? Para os shows. Porque está se enchendo daquilo, agora quer ir para onde? Para aquilo, para esses ambientes. Acostumado com o pancadão lá fora, aí quando chega na igreja, diz, a música é muito fria na igreja. Porque está acostumado com o quê? Puf, 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 com o pancadão lá fora. Ei, Felipe, quando era pequeno, e Henrique, os dois assistiram tanto aquele filme Robocop, mas tanto, na época era em fita cassete, tanto, era assim, era quase um dever de casa, não enjoava não, impressionante. Aí um dia, nós conseguimos a fita cassete do filme Jesus, aí eu botei para assistir o filme Jesus. Mas assistir o filme Jesus, não foi 5 minutos, estava tudo lá já. Meu filho, é o filme Jesus. Opa, essa é a ação. Vocês querem Jesus com ação, é? Querem Jesus com ação. Mas por quê? Porque estava cheio daquilo. Então agora o outro, o oposto, era o quê? Frio e indesejável. Mas se você saturar o seu coração com louvor e adoração, você vai ter mais prazer em abrir a sua boca para louvar e adorar a Deus na igreja, inclusive. Agora, se você se encher de música do mundo, quando chegar na igreja, esse período do louvor, para você, é um saco. É aquela coisa assim, doido que acabe logo. Ixi, essa música é da igreja também. Mas se você investe em louvor e adoração, faz uma playlist topada de canções ungidas de Deus, você vai andar chorando pela rua, sendo tocado. Eu tenho canções na minha playlist que eu tenho no Spotify, que às vezes eu escuto a mesma canção 20 vezes, boto lá para repetir, tuf. E quanto mais eu ouço, Deus vai inundando o meu coração, aquela canção, vai inundando o meu coração, e eu repito aquela canção, e ainda falo, Sandra, canta essa música na igreja. Mas não enjoei não enjoei não. Quantos podem dizer amém? Se você se enche de Deus, o seu coração vai querer mais. Salomão buscou satisfação nisso aqui. Ele, nas mulheres, ele disse que teve muitas o quê? Concubinas. Na verdade, entre esposa e concubina, ele teve 1000 mulheres. Salomão teve 1000, parecia um boi, um bode velho. 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Do que você imaginar, ele tinha um harém, satisfação sexual, atração e tudo mais. Contudo, ele disse que isso não tinha o que
valor. A conclusão dele foi: não vale a pena. Não vale a pena. E ele deve ter pegado muita pressão, porque com uma só não é fácil. Não é verdade? Agradar uma não é fácil, agradar 1000. Como ele foi o juízo dele. Foi doidinho, fazendo carreira. Rapaz, que loucura foi essa que eu fiz? Ele disse, versículo 9: tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou o quê? Sabedoria, na sua ótica. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande o quê? Prazer e recompensa pelos meus esforços. Versículo 11 é a chave. Ele disse bem assim: mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado, tanto para realizar, eu vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Conclusão de Salomão: o que eu experimentei, o que eu vi. Se você ler no versículo 18 em diante, você vai ver mais ele até falando do trabalho, de como ele se dedicou ao trabalho, eu quero trabalho, mas com tanto que ele fez, ele disse bem assim: eu vi que não fazia sentido nenhum. Ou seja, satisfação plena só em quem, amados? Em Deus. Repita comigo: satisfação plena somente em Deus. Se você ler no versículo 5, no capítulo 5 de Eclesiastes 10 a 19, você vai ver ele falando também sobre o dinheiro, como ele buscou satisfação no dinheiro, na riqueza, e ele também percebeu que isso era o quê? Loucura, não valeria a pena. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 11. Olha o que ele disse. Versículo 9: jovem, alegre-se em quê? Em sua juventude. Faça o quê? Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca o quê? Nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Ok? Ele diz assim: é isso que você quer, jovem? Quer aproveitar a vida, é? Eu quero aproveitar, eu quero fazer tudo. Aproveite. Agora lembre de uma coisa: Deus vai pedir contas de tudo. Quantos podem dizer amém? Ele diz bem assim: não se preocupe com coisa alguma e mantenha um corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de Deus, diante de você, não faz o que? Sentido. Versículo 12, capítulo 12. Não esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: eu não tenho mais prazer em viver. Ou seja, coloque a sua vida no centro, tendo Deus como a sua satisfação. Amém? Os prazeres do mundo, todos eles são passageiros. Todo prato de tentação que o diabo lhe oferecer, todo ele é bom no início, mas depois vem as dores, vem as lágrimas, vem a vergonha, vem o sentimento de vazio. A mulher, quando se entrega sexualmente para aquela pessoa que acha que é o príncipe da vida dela, que é o amado da vida dela, e se entrega, não quer nem saber o que ensinou o pai, o que ensinou a mãe, não quer nem saber, não, é porque é o meu príncipe, é o meu amado, é minha amada.
até o dia em que aquele que estava interessado somente no sexo faz o quê? Vira as costas e a pessoa se sente o quê? Como lixo. Eu fui somente o quê? Usada. Mais uma pessoa usada na vítima de um homem sem caráter. E aí bate o sentimento de quê? De frustração. Mas Deus não. Deus é o nosso contentamento, queridos. Amém? Deus, Ele nunca arranca as coisas de você. O que Deus tem para você é sempre o melhor. Você pode não entender a sua forma de trabalhar, nem o seu tempo como Ele trabalha. Mas Deus sempre quer o melhor para você. Procure viver por agradá-lo, encontrando a satisfação nele. E se houver coisas no seu coração que estão pulsando para as coisas do mundo, fala: Senhor, arranca isso do meu coração, me ajude a vencer essa fraqueza, esse desejo carnal, porque eu sei que só o Senhor é a minha satisfação. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé, feche os seus olhos.